Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Estou feliz de poder mais uma vez participar dessas lives, da live da Igreja do Brasil para Cristo, da nossa cidade, querida cidade de Praiana, de Bertioga. Quero mandar aqui um abraço ao pastor Daniel, a esposa dele, os filhos e a todos os irmãos da Igreja do Brasil para Cristo de Bertioga. Também quero agradecer aos irmãos da Igreja Hebron, que nessa noite irão, alguns podem e irão acompanhar esse momento de meditação, essa live. Nesse período de pandemia, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, um devocional, um período de pensamento bíblico, meditar na palavra de Deus. E eu me sinto muito honrado, muito querido, muito amado pelos irmãos da Igreja do Brasil para Cristo, Bertioga. Eu espero que Deus use a minha vida como um instrumento poderoso de bênção para a vida de vocês, e que essa meditação que nós vamos fazer nessa noite possa trazer graça, possa trazer conhecimento, possa trazer fortalecimento para as nossas vidas. Eu coloquei um título para essa pequena mensagem essa noite. O título é o seguinte: o perdão não muda o meu passado, mas o perdão, ele transforma, ele muda o meu futuro. E eu quero meditar com vocês na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu ao amigo dele, ao discípulo, ao irmão Filemon. Então, é uma carta de um pastor amoroso. É a carta de um homem de Deus escrevendo para um outro homem de Deus, um discípulo que ele conhece e que ele sabe que ele pode contar com ele, porque nós vemos hoje em dia, meus irmãos, nós como pastores, como servos de Deus, como é difícil você pregar um evangelho são, um evangelho puro, como é difícil você tentar guardar sã doutrinas. Por quê? Porque a igreja hoje não está muito aí para o ensinamento de Deus, para a Bíblia. E hoje um pastor que prega a palavra, que busca basear os ensinamentos dele, as atitudes dele na palavra de Deus, ele não é muito aceito. Porque entrou já na igreja uma questão de que a Bíblia hoje ela não é mais a regra de fé de muitos cristãos. Cada um vive do jeito que quer, cada um age da forma que quer. Então pedir perdão é uma coisa do passado. Viver santidade é coisa careta. Ser cristão, leal, verdadeiro a Deus, é coisa pra gente boba. Porque o que ensinam hoje é que a gente pode fazer tudo. E podendo fazer tudo, não há limites. Mas eu queria ler com vocês aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos, ao nosso irmão Filemon, na verdade. Eu sei que os irmãos abrissem. É uma carta pastoral de Paulo ao amigo dele, uma carta curta, mas de uma profundidade teológica tremenda. Então eu quero ler com vocês a partir do versículo 8, que diz assim: embora eu tenha plena liberdade em Cristo de ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te, confiando no teu amor, eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro em Cristo, eu venho interceder
pelo meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil para mim e para ti. Eu o envio de volta, como se tivesse enviado o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, mas em teu lugar, que ele possa me servir na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que podes reavê-lo para sempre. Não mais como um escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente para mim e ainda mais para ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim me consideras como irmão na fé? Recebe-o, como se recebesse a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo, eu te devo alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso do próprio punho. Eu pagarei para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero, pelas vossas orações, serei levado de volta a vós. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, que nós queremos meditar nessa mensagem, essa palavra, e que essa palavra venha abençoar as nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o apóstolo Paulo ele escreve a Filemão. Filemão era um amigo de Paulo, um discípulo de Paulo. E aqui na própria carta diz que Filemão tinha uma igreja na casa dele. Ele era um homem rico e ele possuía servos. E um desses servos era Onésimo. E num certo dia, a Bíblia não diz o que aconteceu, Onésimo decidiu roubar Filemão, tomar alguma coisa que pertencia a Filemão, não sei se dinheiro, não sei se ouro, prata, a Bíblia não diz, e fugir para bem longe. E nessa fuga que Onésimo iniciou, ele foi parar em Roma. E chegando lá em Roma, ele saiu da cidade de Colossos, onde morava Filemão. Chegando lá em Roma, também não diz como ele foi encontrar com o apóstolo Paulo. Paulo ele esteve preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão, quando ele sai de Jerusalém, escoltado, e ele vai até Roma. Ali no livro de Atos diz que ele ficou numa prisão domiciliar, guardado ali por soldados romanos. E na história a gente sabe que Paulo, pela própria Bíblia, ele foi liberto, dessa primeira prisão. E foi nessa primeira prisão, na prisão domiciliar, onde ele teve um encontro com esse escravo fujão, com Onésimo. E Onésimo, nesses encontros com o apóstolo Paulo, não sei, talvez ele até pudesse conhecer o apóstolo Paulo pela amizade que o Paulo tinha com Filemão. Eu não sei se eles eram contemporâneos dessa época, mas o fato é que Onésimo ele se converte. Onésimo torna-se um servo de Deus, um servo fiel ao Senhor. Tanto que nessa carta a gente observa o testemunho do apóstolo Paulo a respeito de Onésimo. E Paulo ele resolve enviar essa carta para Filemão. E essa carta ela tem um objetivo: é pedir que Filemão perdoe Onésimo, é pedir que Filemão receba Onésimo
como um irmão dele, como um servo de Cristo, como uma pessoa transformada pelo poder renovador do Evangelho, louvado seja Deus. E algumas coisas eu gostaria de comentar com vocês que está nessa carta. Porque quem nunca foi traído? Quem nunca foi abandonado? Quem nunca sofreu decepções? Naquela época, um escravo que roubava o seu senhor e fugia, ele só tinha direito a uma coisa, a uma punição. Era a morte. O escravo que roubasse o senhor e fugisse, quando ele era pego, ele deveria ser morto. Mas aqui a gente vê Paulo pedindo que Filemão perdoasse Onésimo. E o que eu quero falar para vocês, irmãos? A gente está nesse período de pandemia e a gente está distante, né, das pessoas. Talvez alguém te abandonou. Talvez alguém te causou algo mal. Talvez alguém causou uma decepção para você. Eu quero falar agora em nome de Jesus. Quando você encontrar essa pessoa, recebe essa pessoa. Perdoa essa pessoa. Não deixa o passado transformar o futuro de vocês. O passado não tem como ser mudado. A flecha que foi atirada, a palavra que foi falada, a pedra que foi lançada, já foi. Não tem mais como mudar isso. Mas eu não posso ficar preso ao passado. Eu tenho que ser transformado. Pegar as coisas tristes do passado e transformar numa linda história do futuro. Então Paulo ele fala para Filemão que ele poderia até mesmo exigir que ele perdoasse Onésimo. Mas ele diz que ele não vai fazer isso. Que ele espera que a ação de a ação de Filemão com relação a Onésimo seja uma atitude de amor, não de obrigação, mas de amor. E é esse, né, o maior mandamento, de amar o próximo. Nós temos que amar as pessoas, entender as pessoas, compreender as pessoas. Então Paulo fala, recebe ele, recebe Onésimo em amor. Ele fala que ele poderia obrigar, talvez ele poderia pegar versículos bíblicos, ensinamentos bíblicos, e falar para Onésimo, para Filemão, você tem a obrigação de perdoar Onésimo. Mas ele fala não de uma obrigatoriedade, ele fala de uma atitude de amor. Porque o Evangelho, as boas novas, é uma atitude de amor. É a notícia de um Deus irado. Um Deus que também foi afrontado, que também sofreu danos. Mas ele decidiu perdoar aqueles a quem o havia ofendido. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eu pequei, você pecou. Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo, intercede diante do Pai para que Ele nos receba e nos perdoe. E essa é uma atitude nobre de um cristão. Então Paulo fala para Filemão, eu não quero te obrigar. Eu quero que você tenha uma atitude de amor. Eu quero que você sinta dentro de ti esse desejo ardente de receber o teu irmão e perdoar o teu irmão. Louvado seja Deus. E ele faz aqui um trocadilho, né? Porque a palavra, o nome Onésimo, né? A palavra Onésimo, o nome Onésimo, significa inútil. Então o nome dele, o significado do nome dele era inútil. Então Paulo fala que ele foi inútil, mas agora ele é útil.
versículo 11. Anteriormente ele foi inútil, mas agora ele é muito útil para ti e para mim. Então, amado, Paulo está falando para Filemão nesse trocadilho. Talvez ele te causou danos, pode ter deixado você chateado, talvez você tenha vontade de esganar o Onésimo quando ele chegar aí, Filemão. Talvez as atitudes dele te ofendeu muito, mas eu tenho certeza que agora ele é transformado pelo Evangelho, louvado seja Deus. Ele vai ser tão útil para você como ele vai ser útil para mim. Então ele fala que ele quer essa forma espontânea, esse recebimento espontâneo, do coração livre, do coração aberto. E Paulo ainda fala: eu gostaria que ele ficasse comigo, mas eu vou encaminhá-lo para você, porque eu queria que isso fosse uma forma liberal do teu coração, que você pudesse deixar comigo, porque ele seria muito útil para mim aqui nas cadeias, nas prisões. Mas eu estou te encaminhando ele, porque é uma decisão única sua. Você que tem que tomar essa decisão. Então ele vai falar de espontaneidade. E às vezes eu vejo no meio do cristianismo os líderes não permitirem que as pessoas sejam espontâneas, ajam com espontaneidade. Querem obrigar, querem exigir. Paulo não. Paulo deixou Filemão na liberdade. Eu gostaria muito que Onésimo ficasse aqui comigo, porque ele serviria aqui muito bem o Evangelho. Mas eu decidi te enviar, porque essa é uma decisão sua. Se você quiser, você pode reenviá-lo a mim, porque ele será muito útil para mim. Então Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículos 2 ao versículo 4, ele fala assim, que o pastor ele tem que pastorear a igreja de uma forma espontânea, que o pastor ele tem que pastorear a igreja em amor, que o pastor ele não pode constranger as ovelhas, ele não pode forçar as ovelhas. E Paulo, esse apóstolo, o velho Paulo, como ele mesmo se denomina aqui nessa epístola, ele conhece esse princípio e ele quer que a atitude de Filemão seja uma atitude espontânea e de amor, não de imposição e de obrigação, porque é terrível, irmão, a gente fazer alguma coisa por imposição, a gente fazer alguma coisa por obrigação. Como é bom servir a Deus voluntariamente, de coração. Como é bom servir a Deus com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com todo o nosso zelo. Mas voltando aqui ao texto, no versículo 15, Paulo fala que pode ser que você tenha se separado dele por algum tempo, para que você possa revê-lo para sempre. Às vezes tem filhos que fazem coisas que chateiam demais os pais, atitudes que os filhos tomam, que os pais jamais imaginavam que eles poderiam tomar. E tem pais que ficam amargurados, ressentidos, criam resistência, ódio contra os filhos por atitudes que eles tomaram que trouxe escândalo, trouxe vergonha para a família. E muitas vezes não perdoa o filho, não perdoa a filha. E tem filho e filha que muitas vezes quer voltar para a família, quer voltar por lá, quer voltar pelo menos para o convívio, não digo morar junto, mas no convívio. E quantos, até mesmo cristãos, não querem perdoar os seus filhos? Paulo diz que talvez, Filemão,
Você perdeu ele por um tempo, para que você possa reavê-lo para sempre. Talvez esse filho, essa filha fez isso, foi embora, e você o perdeu por um tempo. Mas sabe o que acontece? Você vai ver lá em Lucas, no capítulo 15, o filho pródigo, quando ele sai da casa do pai e vai embora, e quando ele se vê em dificuldade, porque tem muitas pessoas que precisam se ver em dificuldade para que elas possam cair em si, como diz o texto lá em Lucas capítulo 15. Jesus fala assim, e caindo em si, então quando ele caiu em si, ele lembrou que na casa do pai dele, ele tinha amor, ele tinha carinho, ele tinha atenção, não passava necessidade, ele tinha onde dormir, ele tinha o que comer, e agora ele estava ali passando fome. E a atitude daquele pai, ao receber o filho de volta, foi abraçá-lo, foi beijá-lo, foi trocar as vestes, dar um anel para ele de autoridade, colocar sandália, porque ele não era escravo, ele era filho, e o recebe de volta no seu lar. Por quê? Porque o passado não poderia ser mais mudado, mas o presente, o futuro sim. Então o perdão, ele não muda o que aconteceu no passado, mas ele transforma o futuro. E aquele menino, ele foi recebido de volta. Mulheres que são abandonadas pelo marido, até mesmo também existe casos de maridos que são abandonados pelas esposas. O que fazer? Recebem amor, não por obrigação, para cumprir um mandamento, não por uma atitude pura, linda do coração, por ser um cristão e refletir a Cristo. Recebe de volta, não por obrigação, espontaneidade, livremente, em amor. É isso que Paulo está falando para Filemão. Essa pessoa talvez foi inútil para você, mas ela vai voltar sendo muito útil, porque Deus, ele transforma a maldição em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele transforma o cativeiro, e glória a Deus por isso. Quantos relacionamentos de amigos também são abalados. Às vezes amigos nos decepcionam por atitudes no trabalho, na amizade do dia a dia, por tomarem atitudes que nós jamais esperávamos que eles poderiam tomar, mas acabam nos magoando e acabam nos ferindo. Eu quero trazer uma questão importante para a gente já entrar no momento de conclusão. São dois aspectos. Primeiro, existe o perdoar, e segundo, existe o perdão. Porque agora Paulo, ele pega Onésimo e encaminha de volta a Colossos, a cidade de Colossos, e juntamente com ele essa carta, para que ele pudesse chegar na casa de Filemão e entregar para Filemão a carta do apóstolo Paulo. Eu estava pensando esses dias, nós achamos que podemos pecar e está tudo certo. Muitas vezes nós temos que voltar onde nós caímos, onde nós pecamos, e fazer uma retratação. Não é somente pedir perdão, mas é também fazer uma retratação. Porque senão não tem diferença nada entre o cristão e uma pessoa secular. Aqui no Brasil existe uma cultura muito forte. As pessoas cometem crimes, né? Lá no norte, e fogem aqui para o sudeste, para o sul,
e acham que tá tudo certo. Vão tocando a vida deles. Mas tem uma pendência lá atrás. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, não é somente reconhecer o nosso pecado, é voltar à pessoa que nós ofendemos e pedir perdão para ela. Isso é um princípio bíblico. É isso que Paulo está falando aqui para Onésimo. Onésimo, você agora é um servo de Deus. Você agora está salvo. Você tem uma pendência lá com Filemão. O Senhor já te perdoou já. Agora você volta até Filemão e pede perdão para ele. Conversa com ele. E ele vai te perdoar. Porque eu conheço Filemão, ele é um homem de Deus, ele é um servo de Deus, ele também vai te perdoar. Então tem essa questão da gente ter que voltar. Nós erramos, temos que voltar, reconhecer o nosso erro, voltar e pedir perdão. Em Gênesis 33, fala que quando Jacó ele volta para a terra dele, ele vai ter um encontro com o irmão dele, Esaú. E nós sabemos que o relacionamento dos dois não foi muito amistoso. Houve a questão do Esaú vender o direito de primogenitura ao Jacó, e aquilo ali já causou uma confusão dentro da casa, no relacionamento deles. Depois houve a questão da Rebeca junto com o Jacó enganarem, né, o Isaac e também o Esaú. E o desejo do Esaú era matar o irmão dele. E Jacó ele volta com medo, porque ele tinha que voltar, porque havia uma pendência. E lá no Gênesis 33 fala que quando eles se encontram, Deus já tinha acalmado, aplacado a ira do coração de Esaú. E Esaú perdoou o irmão dele. Quem sabe você seja o escravo fujão. Quem sabe você foi essa pessoa que causou mal a outra pessoa. E você está, como a cultura do Brasil, né? Matou alguém no norte, corre para o sul, está tudo certo. Você causou problemas em alguma igreja, você ofendeu pessoas em alguma igreja, e você se refugiou em algum lugar e acha que está tudo certo. Mas você tem pendências. Está aqui a carta do apóstolo Paulo a Filemão. Onésimo tinha pendências. Ele tinha que voltar para se retratar com o irmão dele agora na fé. Então nós temos que entender essa verdade bíblica, esse princípio bíblico. Mas as pessoas não usam mais isso, né? Aliás, pastor Daniel, lembra quando as pessoas pegavam cartas de recomendação, né? Quando uma pessoa saía de uma igreja para outra igreja. Hoje isso é um absurdo. As pessoas fazem chacota se alguém quiser fazer isso. E a gente vai recebendo nos nossos arraiais Onésimos e Jacós e filhos pródigos. Toca bem, canta bem, prega bem, vai ficando por aí mesmo. Mas são pessoas que têm pendências lá atrás, que precisam também de voltar e de pedir perdão, para zerar toda e qualquer brecha, e também para que nós vivamos uma vida verdadeira de cristão. Porque Jesus Cristo, quando Ele está na cruz, mesmo antes das pessoas pedirem perdão a Ele, o que é que Ele fala, meu irmão e minha irmã? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, primeiro, uma atitude de perdoar. Nós temos que ter isso no nosso coração. Saber que um dia nós vamos ter que nos reencontrar com aqueles que nos ofenderam, com aqueles que nos maltrataram, com aqueles que nos causaram danos.
nos reencontrar com eles. E nesse reencontro, recebem amor, espontaneamente, sem obrigação nenhuma. Não é por lei nem por mandamento. É de um coração verdadeiro de cristão. Recebem amor e perdoa. E a segunda coisa é saber que quando eu ofendi alguém, como diz o Zaqueu, né? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Que eu possa ir a essa pessoa que eu causei mal, que eu defraudei, e eu possa pedir perdão. Porque eu fazendo assim, o Evangelho de Cristo é honrado. Senão as pessoas zombam, né? As pessoas zombam do Evangelho por quê? Por causa da gente mesmo. A gente não vive o Evangelho. A gente vive o nosso Evangelho, da forma que a gente quer. E eu quero finalizar lendo o versículo 17 e 18. Que o apóstolo Paulo diz assim. Interessante que a gente fizesse um paralelo. Filemão é Deus, Paulo é Jesus Cristo e Onésimo sou eu e você. Então Paulo vai falar assim: assim, se você me considera um irmão na fé, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo ou deve alguma coisa, lança na minha conta. Põe na minha conta. Foi o que Jesus fez. Pegou o meu pecado, pegou o seu pecado e falou para o Pai: Pai, se o Esdras te ofendeu, ou se ele te causou algum mal, recebe ele como um irmão meu, como um filho teu, e pode pôr o pecado dele na minha conta. E ele levou naquela cruz o meu pecado e o seu pecado. Quero encerrar agradecendo ao pastor Daniel e à audiência de todos vocês, irmãos da Igreja Brasil para Cristo, Bertioga, e também aos irmãos da Igreja Hebron, que também nos acompanharam nessa live. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Recebe Onésimo em amor e espontaneamente. E se você tem sido Onésimo, volta até Filemão e peça perdão, porque ele vai te receber com espontaneidade e com amor. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu te agradeço por esses momentos de meditação na tua palavra. Que nós possamos aplicar o Evangelho verdadeiro nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos entender que não podemos mudar o passado. O perdão, ele não vai mudar o passado, porque já aconteceu, mas ele vai transformar o futuro. E eu desejo, Pai, um futuro de paz, um futuro de comunhão, um futuro de alegria. Tira o choro, tira a mágoa, tira a dor, tira o ódio, tira a inimizade, ó Pai. Eu te peço em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Abençoa a minha vida, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que ouviu essa mensagem nessa noite. Derrama sobre nós, ó Pai, da tua abundante graça. Como diz lá em Romanos, onde o pecado foi bastante, a graça foi superabundante. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê, meu Deus, um dia de bênção, uma noite de bênção, uma semana de glórias e de vitórias. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amado. Obrigado de coração. Pastor Daniel, um beijo no coração, meu irmão. Fica com Deus. Eu vou falar para vocês, quando passar essa pandemia, eu tenho muita vontade de conhecer vocês. E quem sabe, um dia Deus nos proporciona, né? Essa ida até Bertioga para poder conhecê-los. Como eu já conheço a irmã Soraya, né? O nosso irmão pastor Daniel. Que Deus abençoe poderosamente. Uma noite de bênção, uma noite de vitória. Valeu! Deus abençoe. Fiquem na paz.